Olá, seja muito bem-vindo ao PodMax, o podcast oficial da Imprimax 3D Studio. Aqui a gente vai falar sobre diversos assuntos, tecnologia, impressão 3D, arte e de tudo um pouco. Hoje, em especial, a gente vai trazer um assunto muito importante que a gente nunca trouxe em nenhuma das plataformas digitais que a Imprimax apresenta, que é como surgiu a Imprimax, né? E no fim das contas, a gente sabe que a empresa não é feita, principalmente tecnologia, não é feita só de máquina. Existem pessoas que trabalham por trás disso. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Que toda empresa tem uma história. Algumas começam no fundo de garagem, algumas começam lá quando a gente é criança. Por onde será que surgiu a Imprimax? É isso que a gente vai falar hoje. Então já prepara seu café, prepara seu miojo, uma pipoca e senta, porque hoje a gente vai conversar muito sobre como a Imprimax surgiu, quais são os objetivos da empresa, como a empresa tem visão de futuro, de onde surgiu tudo isso e um pouco sobre tudo de impressão 3D. Hoje está começando oficialmente o primeiro episódio de uma série de episódios daqui do podcast da Imprimax, que hoje é o primeiro episódio chamado Por Onde Isso Tudo Começou, da onde isso tudo surgiu. A história por trás da Imprimax 3D. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer você que está assistindo a gente pelo Instagram ou pelo YouTube. Aqui embaixo vai estar o link nas nossas redes sociais. Se você puder deixar um like, ajuda muito o crescimento do nosso canal, para outras pessoas conhecerem o mundo de impressão 3D, de tecnologia e um pouco sobre a nossa empresa. Se você quer fazer algum projeto também, é só entrar aqui no link da descrição. Antes de qualquer coisa, já vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, comentar outro tipo de conteúdo que você quer ver aqui pelo YouTube. E se você está assistindo a gente pelo Instagram, pode comentar também, republique, compartilhe esse vídeo para quem gosta de impressão 3D, área de tecnologia, e encaminhe esse vídeo para seus familiares, amigos que você conhece que gostam, e deixe aqui embaixo também conteúdos que vocês querem ver. E já, dando uma justificativa, nosso ambiente nosso podcast já tá meio simples, porque é o primeiro episódio do nosso podcast, mas eventualmente aqui o nosso ambiente vai estar assim, com mais estrutura, né, e tudo. Então hoje a gente vai ficar nessa revezamento de microfone, até porque é o microfone da Imprimax, a gente é a marca da empresa, então a gente vai passar esse microfone pro nosso convidado, né, mas vocês vão conhecer hoje um pouquinho dele, ele já tá aqui. E bom, para inaugurar, né, o nosso primeiro episódio aqui do nosso podcast, eu trouxe uma pessoa muito especial, que é a pessoa que começou tudo isso. Ninguém nunca viu essa pessoa no Instagram, também nunca viu essa pessoa nas outras plataformas como no YouTube, WhatsApp, essa pessoa não aparece. Mas hoje a gente convenceu ela a aparecer, né, para poder contar um pouco dessa história, como isso tudo começou, qual foi a motivação dela, da onde isso surgiu, né, os passos da empresa, como é o mundo de impressão 3D, se é um mundo desafiador, se não é um mundo desafiador. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje com ela. Então o nosso convidado de hoje é ninguém mais que o dono da Imprimax, né, Edivan Moraes. Pode vir. O fundador da Imprimax, né, o dono da empresa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, né, por ter aceitado esse convite. Sei que o senhor não é muito de aparecer, né, nos vídeos da empresa, e não aparece muito no Instagram. De vez em quando aparece ali um relance, né, um braço, uma mão, mas a gente sabe que é o senhor. Mas obrigado por ter aceitado o convite. Então conta um pouquinho sobre você, sobre a história da empresa, o que você faz na empresa, como é que está sendo atualmente a rotina, se está muito puxado, como é que é esse mundo de impressão 3D. Eu vou deixar o microfone mais aqui no meio, porque a gente ainda está naquele esquema simples. Então, primeiro agradecer a Letícia, né, pela oportunidade de falar. Então, quem não me conhece, eu sou Edivan, sou proprietário da Imprimax, junto com a Luciana, né? E hoje a impressão 3D é um mundo magnífico, né? Um mundo sem limite, porque é uma infinidade de coisas que podem ser criadas, né? Não só aproveitadas como um suporte, né? Mas projetos que podem ser criados a partir de uma ideia de uma pessoa, né? Hoje a gente está imerso nesse mundo porque a gente vem já de outros hobbies, né? Não é a minha atividade principal, então a gente vem de outros hobbies e é algo que a gente vem ganhando um pouco de espaço, né? Vem sendo conhecido ao longo do tempo e a gente vem mostrando aí as nossas entregas, né? Nossa rotina, ela envolve o trabalho diário, né? E ela funciona com agendamentos, né? Então, todos os nossos serviços eles são agendados, né, pelos clientes e geralmente as impressoras funcionam
24/7, né? Todos os dias, todo momento tem impressora rodando, tem projeto chegando, orçamento sendo feito. E às vezes o cliente ele tem uma ansiedade de receber o orçamento, mas a gente sempre faz com todo cuidado para poder entregar o orçamento mais justo para atender o cliente, né? Um projeto específico e personalizado, né? Bom, a gente está falando muito assim do início da empresa como se ela sempre estivesse aqui. Então, para quem nunca ouviu falar da Imprimax, o que você falaria para esse público que nunca ouviu falar da Imprimax, do que a Imprimax trabalha? O que é a Imprimax hoje, se você apresentar hoje, para alguém que não conhece? Você quer que ele fale do início da Imprimax? Não, o que é a empresa, tipo assim? Tá. A empresa hoje, ela é uma empresa voltada para esse tipo de iniciativa, né? Trabalha com essa parte da inovação, agregando a ideia do cliente, né? Então, o nosso diferencial é que a gente consegue fazer com que a ideia do cliente saia da cabeça dele, venha para o rascunho do papel e a partir daí a gente vai trabalhar para poder entregar para ele. Então, modelar com o auxílio de várias ferramentas que a gente veio adquirindo esse conhecimento ao longo do tempo, né? E a gente busca atender bem, né, os nossos clientes, né? Esse é o nosso diferencial, é fazer algo que ninguém faz. A maioria das pessoas que mexem com impressora, né, 3D ou iniciam o projeto, elas buscam muito os arquivos que são prontos, né? E a gente faz esse diferencial justamente, né, de entregar aquilo que está de acordo com a ideia do cliente, porque exatamente é algo inédito, é algo que não existe em lugar nenhum, né? Ela fala, eu tive uma ideia assim, eu preciso desenvolver um projeto, um topo de bolo com meu rosto e tal. Então, assim, a gente fez um estudo da área para atender o nicho e a gente vem angariando aí vários clientes aí ao longo do tempo. Então, falando um pouquinho do início, de onde é que surgiu esse ramo de impressão 3D? Você sempre gostou de impressão 3D? De onde que surgiu esse hobby? É uma coisa passada, uma coisa nova? Desde pequeno eu tenho esse lado artístico, né, de desenhar. Então, desde pequeno fazia caricatura, desenhava bastante, gostava de desenvolver esse tipo esses tipos, né, de arte, de desenho, feito à mão livre, algumas artes, né, abstratas ou outras a partir de alguma forma que já existisse ou algum personagem de desenho animado, quadrinho. E aí fui desenvolvendo esse lado, né, essa facilidade. E aí ao longo do tempo, né, como eu disse, não é a minha profissão, é a minha ocupação principal. Ao longo do tempo eu fiquei parado um tempo, até o momento em que eu sofri um acidente. Aí depois desse acidente eu fiquei alguns dias, né, uns 20 e poucos dias parado, e pedi para minha esposa comprar um kit de modelagem, e aí comecei do zero, modelar, e assim, as primeiras modelagens eu não mostro para ninguém, né, escondido em algum lugar. E aí a partir daí fui desenvolvendo essa parte de modelagem à mão mesmo. Na época era massa de esculpir profissional, aquelas estecas e tal, e vim, né, angariando um conhecimento nessa parte, né, de modelagem à mão livre. Aí, associado a isso, fui desenvolvendo algumas técnicas, né, sem fazer curso, foi tudo assim, mais voltado para um estudo bem autodidata, né, e aí fui desenvolvendo também um lado da pintura com pincel, pintura com aerógrafo, fiz também algumas pinturas de quadro também, mas lógico, essas coisas todas não foram feitas em 20 dias, né? Eu iniciei esse processo, ali foi meio que o divisor de águas, onde eu comecei a mexer com modelagem manual, né? Fazendo, vamos dizer, artes plásticas, né? E é uma coisa bem bacana, assim, que para o pessoal do meu trabalho, né, falou assim, poxa, você mexe com isso aí, você vai fazer uns trabalhos pra gente. Eu acabei, na minha área de trabalho, fazendo umas 2 esculturas, inclusive em tamanho real, né? Hoje elas estão lá em Poços de Caldas. Na verdade, hoje tem 3 lá, né? E também fui desenvolvendo outros projetos, né, também de modelagem um pouco menor, né, não em escala real, e fui ficando conhecido nessa área, né? Pelo pessoal do meu nicho de trabalho, né? Pelo meu ambiente de trabalho ali. E
eu fiquei pensando assim, em determinada época que eu já estava bem experiente, né? Tinha cliente e tal. Fiquei pensando assim, poxa, uma hora eu preciso fazer com que esse tipo de arte que eu crio, ele não seja só fotografado, né? Ele seja eternizado de outra forma, né? E pensando assim, numa das oportunidades que eu tive de negócio, na verdade eu acabei perdendo o negócio, né? E isso me deixou muito frustrado, né? Eu tinha um cliente, ele me pediu para fazer uma prévia de uma modelagem para ele, e naquela época não tinha como você modelar uma arte digital e falar assim, tá aqui a prévia, né? Então eu fiz toda a modelagem, a prévia acaba sendo meio que quase que a modelagem inteira, né? Eu passei bastante tempo fazendo e tal, e aí na época a gente não resolvia tantas coisas por telefone, era por e-mail, porque a empresa inclusive era de outro lugar, de outra cidade, e aí quando estava pronto, a gente trocando e-mail, mandando foto, a empresa desistiu e fechou com outra pessoa, né? E eu fiquei com tempo perdido, material gasto. Não é porque na modelagem manual você derrete a cera, né? Ou remodela de novo em cima da mesma peça, né? Mas assim, isso deu uma frustração muito grande, né? Da pessoa não fechar, e aí eu fiquei pensando em várias formas, né? De trabalhar um modelo de negócio que me trouxesse o conforto, né? Como empresário, e o conforto para o cliente também. E ao longo desse processo também eu fui estudando, né? Fiz uma pós-graduação na área, fiz um mestrado, né? Adquiri alguns conhecimentos da parte técnica, né? Da parte de desenvolvimento, mas a parte que eu gosto mesmo é a parte da prática, né? A parte de me lançar, de entender sobre imagem, entender sobre áudio, entender sobre vídeo. E a partir daí eu fui estudando outras técnicas, né? Então estudei alguns programas também de edição, né? Não só de imagem, áudio e vídeo, mas como edição para modelagem mesmo, né? Então Blender, estudei outros programas também, né? Fusion 360. Agora eu tenho outros programas atualmente, né? Rhino 7, FreeCAD e outros, né? E com o advento também da IA, ajuda muito quem está nessa área hoje, né? Então, assim, para mim foi um diferencial, né, ter feito todo esse estudo, ter tido a oportunidade de fazer, de estudar nessa área e agregar esse conhecimento. Chegou um ponto em que, depois que eu já tinha trabalhado, né, tinha feito trabalhado que eu falo nos hobbies, né, tinha feito pinturas de quadro, lá quando criança, feito desenhos à mão, feito pinturas de quadro, feito essas modelagens à mão, livre, ter tomado volta de cliente, tudo. E essa dificuldade de você passar um tempo modelando algo manualmente para o cliente chegar e falar assim, não, eu não quero, não é isso que eu quero, eu não gostei e tal. E aí você tendo muito tempo para fazer, então, quando eu agreguei esse conhecimento, eu consegui observar que haveria uma oportunidade de trabalhar nessa área, né? Assim, poxa, é uma coisa que eu gosto. Tenho esse conhecimento. Agora a parte de modelagem, né, digital, né? Então eu vou adquirir impressoras, né? E a gente adquiriu uma impressora, né, uma Bambolab, e começamos... Foi a A1 ou foi a A1? Foi a Bambolab A1, começamos a usar ela, né? A primeira coisa que eu imprimi foi um Bench, um barquinho, né? A história do barquinho do Bench é o modelo que ele faz todos os testes, né, de estresse da máquina. E aí a primeira vez que a máquina imprimiu isso, a gente ficou fascinado, né? Olhando aquilo, falei, cara, eu vou ter que estudar, vou ter que me dedicar mais para poder aprender a fazer as coisas e colocar na impressora para imprimir. Aí começamos a estudar e tal, e imprimir algumas coisas, até o ponto que a gente precisou fazer um estudo, né? Assim, poxa, em Brasília, o que tem de nicho dessa área? Poxa, tem alguns profissionais que mexem com 3D, que imprimem algumas peças. Mas não era tão falado, né? Não era tão falado, assim, a gente conseguiu fazer algumas pesquisas, né, do produto, da praça, que é o normal de fazer, né, preço, praça, produto. E aí começamos a fazer esses produtos, esses estudos todos. Assim, poxa, tem um nicho, mas para poder alavancar, o que precisa fazer? Poxa, precisa fazer algo mais. E aí a gente teve uma ideia, a gente fez um estudo todo do BMC, né, a Business Model Canvas, a gente fez a modelagem do Canvas,
E o modelo de negócio, ele ficou bem bolado, ficou bem bacana, porque a gente não precisa de ter uma loja física, né? O nosso estúdio hoje, né? O nosso estúdio de impressão 3D com a ilha, a gente chama de ilha de impressão, mas ilha de impressão é mais voltado para ilha de edição, né? Mais voltado para quem faz edição de vídeo, de foto, né? Então a gente chama de ilha de edição, mas seria farm, né? Farm 3D, não ilha de impressão. E essa farm 3D hoje ela tá bem volumosa, tem bastante máquina e tal. E esse modelo de negócio ele acaba sendo bem bacana porque, né, como eu falei, não exige ali um local, né, uma loja física. Eu posso atender o cliente de qualquer lugar. Se eu estiver na rua, atendo ele pelo celular. Consigo observar se ele tiver uma ideia, um rascunho, consigo usar o meu tablet para desenhar alguma coisa e desenvolver a ideia dele. E aí Você acaba se tornando um bordão da empresa. Acaba sendo o bordão da empresa, né? A gente transforma a ideia do cliente em realidade, né? Tira do papel. E esse modelo de negócio ele ficou bacana porque, como eu falei, né? O cliente ele está do lado de lá. Ele não precisa se deslocar até uma loja e a gente também não precisa ter essa loja para receber o cliente, né? Então, a comodidade de trabalhar a partir de casa ou de qualquer lugar é isso. Você está com o notebook na mochila, está com o tablet, está com o celular, atende o cliente. Às vezes ele tem um arquivo, às vezes ele tem a ideia, a gente desenvolve, retorna para ele, vai conversando. Às vezes a gente precisa, quando é um projeto muito grande, a gente faz uma videoconferência. Mas a gente já teve sim, clientes que não sabiam que vieram no nosso condomínio, no nosso apartamento. Aí, não, eu já estou aqui embaixo, queria falar e tal, mas acaba que a gente sempre coloca, né, nas nossas redes sociais, sempre avisa, coloca em todos os nossos anúncios que a gente não tem a loja física, né? Então, é a melhor forma de trabalhar. Para o cliente é bom, porque com o celular e via WhatsApp ele resolve tudo que ele precisa fazer, ele não precisa se deslocar até a loja, né? E do lado de cá a gente tem essa forma de atender o cliente, né? De se relacionar, e quando pronto o produto a gente entrega, a pessoa vem e retira com a gente aqui na Asa Norte. Juntou o útil ao agradável, era um hobby. Isso, era um hobby. Virou arte. As pessoas foram falando, né? Poxa, que bacana e tal. Mas você tem alguma loja e tal? Mas sempre tem alguém que quer te colocar uma pedra no caminho e falar, isso aí não vai dar em nada não. Todo mundo tem impressora, todo mundo imprime. É normal ouvir, né? Todo mundo imprime alguma coisa. As pessoas fazem diferente. Só que, como eu falei, desde o início, o projeto de montar essa modelagem do Canvas, né, o Canvas que eu estou me referindo é o Business Model Canvas, né, que é a modelagem de você projetar um modelo de negócio, né? E aí ali você coloca desde a forma qual é a plataforma que você tem, qual que é a sua forma de atender, qual é a sua forma de entregar, como que você entrega, como que o produto chega até o cliente. Então a gente fez esse estudo e viu que dava para fazer dessa forma. E vem dando certo desde final do ano passado para cá, né? A gente tem conseguido aí vários clientes, né? Vários clientes já se fidelizaram com a gente, temos clientes VIP, né? Então, projetos grandes que a gente tem feito também. E como eu falo, né? A gente trabalha com agenda e às vezes o agendamento ele fica tão lotado que a gente tem que jogar o projeto do cliente lá para frente, né? 2, 3 semanas, que é basicamente o que a gente tenta buscar aí para atender os clientes. Isso é até importante falar, né? Que vocês colocam, eu dei uma pesquisada antes de você vir, vocês colocam um prazo maior, né? Porque a impressora tem risco, tem margem de erro. Exatamente. Tem gente que não entende isso, é importante falar. A gente já teve cliente que chegou assim, tudo bem, falando pelo WhatsApp, tudo bem, eu queria fazer um projeto e tal. Eu falei, tá, qual que é a sua ideia? Eu queria fazer esse desenho aqui e tal, desenvolver isso aqui. Bacana, vamos fazer. Desenvolvemos, fizemos ali um protótipo, né, que a gente chama de modelagem prévia. O cliente, tá, quanto é que fica isso aí? Eu falei, tá, mas para quando você precisa? Eu preciso para ontem e tal. Eu falei, não, a gente não trabalha dessa forma. Impressão 3D, sob demanda, e feito um projeto personalizado, ele exige um tempo de maturação. E esse tempo de maturação vai desde a ideia do cliente até o momento em que você
começa a desenvolver, tirar essa ideia do papel, modelar, fazer essa modelagem prévia. E a partir dessa modelagem prévia, por que a gente faz essa modelagem? Para a gente entregar o preço mais justo. A gente calcula em tempo, em relação a tempo de impressão, calcula em relação ao gasto de filamento, né, gasto da máquina, e várias outras coisas, energia e por aí vai. Então tem essa forma que a gente faz e tem dado certo, né? E o que vocês... eu vi muito no Instagram de vocês que não é só impressão. Vocês também fazem pinturas artesanais. Essa parte de pinturas artesanais você trouxe lá de trás, né? Então, como eu falei, essa bagagem, esse conhecimento, ele foi todo agregado agora na impressão. Tudo que veio lá de trás, né? O entendimento que eu tive de pintura com pincel, pintura com aerógrafo, entendimento de arte. Tudo isso foi trazido para a impressão 3D. Então, assim, algumas... ou a maioria das nossas peças, elas são pintadas, né? E até vou mostrar uma aqui, que essa aqui foi a primeira impressão que eu fiz. Essa pessoa aí aqui é a Luciana, né? Que também é a proprietária da empresa, minha esposa. E tem que chamar ela aqui, né? foi a modelagem. Um dia a gente vai chamar ela aqui. Fizemos a modelagem, ela também é empresária também de outra área, também trabalha em outro ramo, então... é a mesma coisa que eu trabalho no ramo e a empresária, né? Então a mesma coisa. E ela também tem a outra parte que ela trabalha também, fora o trabalho formal, né? Ela trabalha também com essa parte de saboaria, aromas, né? Perfumes. Então ela é uma ótima perfumista e trabalha nessa área, né? Então tem muito a agradecer a ela. Essa aqui foi a primeira peça que a gente modelou, né, e ela é o nosso benchmark da empresa, né? Todas as vezes que a gente vai em exposição, a gente esteve na exposição de 3D lá na exposição do Japão, né? Que foi no... como é que é o nome do lugar? Foi no Centro Artístico, né? Do Parque da Cidade, né? Então a gente foi, levou as peças, então levamos outras peças, vou mostrar na sequência aqui. Peças que chamaram a atenção, né? As pessoas perguntavam, né? Então, como eu falei, além das nossas peças serem modeladas com um projeto particular, né, e personalizada, elas são pintadas, né? Então elas têm Deixa eu mostrar isso aqui na um grau de riqueza muito grande, né? Isso aqui nem parece com impressão 3D. Isso aqui, inclusive, é um projeto autoral, né, de vocês. Eu vi lá. O Mini U. Esse é o Mini U. Esse aqui é o Mini U. Ele é um projeto autoral, ele é a miniatura da pessoa, né? Então a pessoa pede, ela tem um padrão, né? Uma altura padrão, e a gente segue fazendo. Isso aqui é um dos carros-chefes da empresa. As pessoas pedem muito, e assim, a coisa mais bacana é que não tem preço, é entregar para a pessoa e ela falar assim: nossa, superou as minhas expectativas, ficou muito bacana e tal. Então é um projeto, é um dos nossos carros-chefes. Isso aqui vende muito e a gente tem cliente para agenda assim que meses para frente, que estão lotados, clientes assim que querem fazer que o aniversário do esposo ou da namorada lá no mês, daqui a 2, 3 meses, eles já fizeram a encomenda, né? Mas como eu falei, tem alguns clientes que chegam e querem para o dia seguinte, né? Então a gente não trabalha dessa forma, porque as coisas que a gente faz são demoradas, né? Inclusive para modelar, né? Uma pessoa, se ela quiser adquirir um Mini U hoje, o que ela tem que fazer? Além de entrar em contato com a Imprimax? Ela tem que entrar em contato, enviar a foto, né? Uma foto de preferência em alta definição, né? Que a gente chama de HD, enviar pelo celular mesmo, pelo WhatsApp, consegue enviar. Independente de ser Android ou iOS, né? iPhone, consegue enviar. A partir daí a gente utiliza essa foto para fazer uma modelagem e a partir daí a gente vai conversando com o cliente para chegar naquilo que ele quer. Assim, tá do jeito que você quer a peça, a gente mostra a modelagem prévia. Ele fala, é isso que eu quero. Aí a gente parte para os próximos passos, né? Como eu falei, esse modelo de negócio ele torna confortável tanto para o cliente, né, como para o empresário. Nós sempre trabalhamos com 50% do projeto. Eu acredito que nós somos um dos únicos, ou se não a única empresa que trata com essa parte de modelagem e faz orçamento entregando uma prévia da modelagem, né?
E às vezes, assim, o cliente ele não entende, às vezes porque ele vai percorrendo, vai buscando, às vezes, até preço, né? Fala assim, tô procurando preço e tal. E aí ele liga para um profissional, o profissional fala para ele, olha, modelagem que você mandou dessa foto aí, eu vou cobrar, sei lá, 200. Aí o outro chega e fala, eu cobro 500. O outro fala tanto. Então, os preços variam muito, né? E assim, nós não fazemos isso. Nós não entregamos um orçamento sem que ele seja entregue, sem que o cliente receba uma modelagem prévia daquilo que ele quer. Prévia porque a gente modela uma vez e a gente ajusta, né? E sem que a gente faça o cálculo em cima dessa modelagem. Essa é uma das razões de fazer essa modelagem prévia. Para o cliente ver como é que vai ficar, né? Um padrão de trabalho, e o outro, para a gente falar assim, olha, em cima dessa peça, com esse volume, nessa posição, em que no caso do exemplo que eu estou citando, a pessoa que você trouxe da foto, e você quer nessa posição, segurando um copo, segurando um buquê de flores e tal, ou um topo de bolo, a gente calculou em cima de tempo de impressão e gasto de filamento, dentre outras margens de erro, etc., o valor fica tanto. E a gente consegue fazer para o cliente, dentro da qualidade que a gente entrega, o preço mais justo. Nós nunca entregamos um preço para o cliente e fala assim, olha, eu tenho essa foto aqui, eu quero saber quanto é que é, eu preciso agora porque eu já estou olhando mais 2, 3 lojas. Aí a gente não entrega. A gente fala assim, olha, talvez pela pressa que você tem, é ideal que você feche com seus colegas, com os outros colegas, né, com os outros profissionais. Mas eu preciso para amanhã. Assim, a gente não consegue fazer isso aqui para te entregar essa modelagem, para entregar pronto amanhã. A nossa agenda é bem extensa, bem fechada, bem justinha, e a gente não consegue trabalhar dessa forma. Então, acaba que assim, o cliente ele precisa entender isso, porque a qualidade daquilo que a gente entrega depende desse tempo. Né? Lógico, até porque as impressoras, assim, uma questão de comparação, né? Uma impressora, quanto menor for a velocidade, mais perfeito vai ficar a modelagem dela. Se eu acelero o ritmo de uma impressão para poder entregar a peça para o cliente mais rápido, o risco dessa peça ter um problema durante a impressão é muito maior, né? Ou falhas, ou defeitos, ou inconsistência, linhas, e aí isso acaba dando um trabalho maior para fazer a que a gente chama de arte final, né? Que quando a gente entrega a peça pintada, né? Então, fazer um lixamento, fazer uma pintura, né? Outra coisa que às vezes o cliente não entende, né? Ele pede para fazer uma peça de 20 centímetros de altura, uma pessoa. Aí a gente vai lá, faz a modelagem prévia, tudo, entrega, olha, fala, nossa, ficou maravilhoso e tal. Quanto ficou? A gente fala, o valor é tal. E aí a pessoa fala assim, poxa, mas será que não tem como diminuir na metade desse tamanho? Porque aí eu pagava metade. Esse cálculo, ele não é um cálculo, vamos dizer assim, linear, né? Que à medida que eu diminuo o tamanho, o valor vai diminuir junto. Por quê? Porque, vamos entender bem, né? Se eu diminuir muito, a tendência da peça perder um grau de detalhismo é muito maior. E quanto mais eu faço isso, quanto mais eu diminuo, a peça ela vai ficar tão pequena que na hora que eu precisar fazer uma pintura, imagina fazer uma pintura dos olhos de uma peça como essa aqui, e imagina fazer a pintura dos olhos de uma peça que seja a metade disso aqui. Então acaba que a gente tem um padrão de tamanho, né? A gente tem um limite. Quando a pessoa fala, mas eu queria diminuir para metade, a gente fala, o padrão mínimo é X, né? A gente não ultrapassa esse padrão porque a gente não quer entregar uma peça que gastou até mais tempo para ser trabalhada, né? Isso vai exigir até mais tempo de trabalho para chegar naquilo que o cliente quer. O que seria 2 dias, diminuindo o tamanho da peça, vai durar 3, 4, talvez até mais tempo, né? Então, é basicamente isso. O tempo é crucial. Entrando agora nessa parte das impressoras. Essa moça, ela foi impressa na Bambu, na primeira impressora de vocês? Essa foi impressa na Bambu Lab, a A1, né? Eu vi que vocês cresceram, né? Faz peça grande, agora vocês estão fazendo peça de tamanho real também. Isso. Qual que é a diferença, tipo assim, de uma
impressora que imprime essa peça para uma impressora que imprime uma peça gigante. O Homem-Aranha, por exemplo. Hoje no Brasil tem muitas impressoras grandes, né, e com valor assim um pouco estratosférico, né. Hoje no Brasil ainda talvez o ideal seja importar, né, mas existe impressoras com mesas grandes, né. Então a gente trabalha basicamente com 3 marcas boas de impressora, né, a Bambu Lab, a Anycubic, que é são as impressoras maiores que a gente tem, e a Creality, né. Então essas três marcas de impressora, né, multiplicada pelo número de impressoras que a gente tem, é o que faz a gente dar um volume e um ritmo de trabalho, porque a gente consegue basicamente atender todos os clientes que a gente tem. A gente não dispensa o cliente, né? A gente faz o máximo de esforço para tentar atender o cliente dentro da nossa agenda, né? Então, dentro dessa ideia, a gente começou usando a Bambu, né? A Bambu Lab, criando peças pequenas, e aí a gente foi tendo a ideia de criar algo também que é um diferencial nosso, né? Quais são os nossos diferenciais, né? A gente tira a ideia do cliente do papel, a gente faz uma pintura diferenciada, né? Uma pintura bem realista, e agora a gente está trabalhando com peças grandes, né? Bem fora da medida padrão que atualmente as pessoas que trabalham com impressora 3D costumam trabalhar. Então a gente fez, para vocês terem uma ideia, alguns tipos de trabalho, né? Super realistas, né? Esse aqui, para ter uma ideia, já tem a história dele no Instagram, a gente colocou lá, mas como que surgiu? Eu estava passando ali, né, arrasta para cima, olhando ali no Pinterest, e ali eu vi uma figura de um gladiador, exatamente essa figura olhando de frente aqui. Eu falei assim, cara, isso aqui fica muito massa para modelar. E aí a gente fez um trabalho de modelagem, eu falei assim, pô, fica muito bacana se ele for seccionado aqui na lateral dele, e a gente coloca ali uma frase motivacional, né, o Força e Honra, né, a Força de Segurança gosta muito, né, militar também, né, galera aí da Marinha, Exército, Aeronáutica, Força de Segurança, Polícia Militar, Bombeiro, né, Guarda Civil Municipal, então essa galera gosta, né, isso é motivacional, não só para esse pessoal dessa área, né, mas para quem gosta de motivação diária, né, pô. Aí a gente colocou aqui embaixo uma espécie de anteparo aqui para, se o cliente quiser, colocar como se fosse um porta-chave. Pô, imagina, você vai sair de casa, pega a chave do seu carro aqui e já vai para a porta de casa. Pô, que motivação, você vê isso aqui é Força e Honra, né? Mas, resumindo, é um projeto hiper realístico, ultra realístico, né? E ele tem, se você virar de lado, você vai ver que tem todos os detalhes da peça exatamente igual no Pinterest. Se você tiver curiosidade, vai lá no Pinterest e coloca lá gladiador, você vai ver essa peça exatamente como ela está aqui, ó. Tá? Então você vai acabar conseguindo ver, né? E ficou com uma riqueza de detalhes assim absurda, né? Isso é um tipo de trabalho que a gente faz, ele é grande, né? Um trabalho grande. A gente já fez uma águia também, uma águia muito grande, para um colega, né? 3, né? 3 Isso também é uma das coisas que está saindo assim, né? Porque esse projeto é para a águia segurar uma boina, né? Então os clientes gostam muito, né? Fala, poxa, eu vou colocar minha boina ali, a águia vai segurar, vou colocar na parede da minha casa, fica bacana, né? Ele fica eternizado, né? O camarada acaba de fazer um curso operacional, né? Fez o curso paraquedista e, pô, vai querer colocar uma águia daquela na parede da casa dele, segurando a boina dele, né? Então tá no nosso Instagram, quem tiver curiosidade de olhar, pode dar uma olhada lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tanto para você que está assistindo do YouTube, tanto para você que está assistindo do Instagram. Agora eu vi que você falou, né, que trabalha com 3 marcas. Nesse tempo que você está com essas 3 marcas de impressora, tem alguma diferença entre as impressoras? Tipo assim, precisão, calibração? Tem sim. A Bambu Lab, ela é uma impressora muito fácil de mexer, né? Você consegue ter acesso sozinho mesmo, com pouco conhecimento, abrir, tirar o hot end se ele estiver entupido, consegue fazer todos os processos para desentupir um hot end. No começo a gente apanhou muito, né? Tive que trazer um hot end de fora, acabei importando várias peças, né? Mas foi a impressora que a gente começou a aprender, né? Todo o processo. Ela tem assim uma facilidade, uma versatilidade muito boa, né, para trabalhar, né? Muito boa mesmo, pau para toda obra. Já
A Creality, ela é um pouco mais complexa porque ela tem uma placa, né? Uma placa, um circuito eletrônico dela fica muito próximo do hot end, né? Se você for trocar um hot end, você precisa tirar a placa, para basicamente desmontar todo o extrusor Aí tem que ter mais da cuidado. impressora. E qualquer coisa que você colocar a mão ali na placa e estiver ligada, ou até mesmo desligada, e você mexer na mesa e gerar tensão na placa, você pode queimar a placa. E aí o cliente tá com problema de entupimento e vai lá tentar desentupir. O cliente não, né? A pessoa que tem a impressora, né? O empresário, né? Pessoa O que tá designer, né? começando, dica para vocês que estão Isso. começando, não E aí ele façam vai isso. mexer na Creality, ele vai desentupir, vai tirar o hot end, ele acaba queimando a placa, né? Então eu já tive que fazer manutenção nas Creality e elas são um pouco mais complexas, né? As Anycube, que elas são máquinas grandes, né? De grande porte. Depois eu vou mostrar uma peça gigante que a gente fez. Tem outras que a gente fez também, mas depois eu vou citar porque não dá para mostrar aqui. Mas ela é uma impressora que ela é mais lenta, mas ela tem um traço muito bom. Ela tem, né, inclusive essa peça ela foi feita na Anycubic, né? E foi feita, demorou 2 dias e meio para fazer. Depois a gente veio na pintura, né? Aí veio dar aquele acabamento ultra realista, né? Mas ela é a impressora mais lenta e ela tem uma mesa de impressão gigante, né? Você consegue imprimir peças, dependendo até de 1 metro de altura, você consegue imprimir essas peças mais seccionadas, né? Em 2 partes. Ela tem uma mesa ali de 50 centímetros cúbicos, né? Então acaba que é muita coisa comparado com as outras, né? De médio e pequeno porte, é muita coisa comparada, né? Essa peça aqui eu vou mostrar, é uma peça que fez bastante sucesso lá na Feira do Japão, mas é uma peça que a gente modelou, fizemos a modelagem, fizemos os ajustes no Blender, né? E fizemos uma pintura ultra realista, né? Imitando bronze e como se fosse aqui a camisa também com as cores e tal. E aí a gente levou para a feira, poxa, as pessoas, vou botar mais aqui à frente, dá para ver? As pessoas paravam lá para tirar foto do lado, né? E a gente tem também o Homem-Aranha, a gente está terminando ele, né? E tem um robô que a gente está fazendo para uma empresa também, que é uma das nossos parceiros VIP. E esse robô tem 1,20 m de altura, também é muito grande. Depois a gente vai mostrar ele no nosso canal aí. Tá, mas assim, que nem parece que é impressão 3D. As pessoas quando veem que foi feito um acabamento, foi feito um lixamento aqui, foi passado pátina. Então tem uma série de técnicas que foram utilizadas aqui, como eu falei, que foram adquiridas, né, ao longo da vida, e elas estão sendo agregadas todas agora. Não é só a peça impressa. A gente imprime, olha, ficou bacana. Agora vamos na pintura que a gente vai fazer o diferencial. Então, o diferencial de vocês, além de entregar uma peça para o cliente que foi impressa, é entregar a experiência, entregar a conquista do cliente. Quando o cliente vê a peça pronta, ele vê que a ideia dele foi materializada. A experiência o cliente ficar com aquele sentimento de conquista, de ver a ideia dele tirada do papel. Teve algum projeto, um dos primeiros ou algum recente, que marcou muito vocês, que foi tipo vocês usaram como impulso, como gás, para continuar fazendo aquilo que vocês propõem fazer no início da formação da empresa de vocês? Teve sim, foi um boneco, né, que a gente fez fora da escala, né, porque a gente estava sempre trabalhando com medidas de até 15, 20 centímetros, e aí a gente recebeu um pedido de uma moça que tinha um filho, né, o filho dela era especial. Ela falou: olha, meu filho é autista e tal, ele está muito tempo jogando Roblox, só que eu quero afastar ele um pouquinho dos jogos, quero colocar ele com algo mais lúdico, que ele interaja mais e tal. Eu falei: o que você pensa em fazer? Qual que é a sua ideia? A gente não vai dando sugestão, a gente vai perguntando o que o cliente quer e vai tentando direcionar. E aí ela falou: olha, ele joga muito Roblox e tal, eu queria ver o que eu posso fazer, o que você pode... Né? Eu falei: você pode mostrar o que é que ele joga? Ela mostrou, mandou um videozinho da tela. Aí eu pedi para ela recortar a tela, ela recortou, devolveu. Eu falei: aguarda um tempinho aí, vamos maturar essa ideia. Fizemos uma modelagem prévia para ela, né? Ela olhou, e aí ela falou assim: poxa, eu acho que isso aí vai atender, porque tava pensando nele ter algo para sair do jogo, e essa ideia do bonequinho é boa e tal. E
né? Na verdade, ela já tinha falado que queria alguma coisa naquele sentido ali, né, do jogo, né? Mas que fosse ligado ao jogo para ele não sair assim, fechar os olhos pro jogo e ir para outra coisa, né? Brincar com um xadrez, com alguma coisa, um jogo de criança de 8, 9, 10 anos e sair zerado do jogo. Então eu falei, vamos fazer um link aí com o jogo dele? Então vamos fazer um boneco? Vamos. E aí entregamos para ela, falou, tá, eu queria agora, mas será que ele só vai ficar brincando com o boneco? Ele vai ter uma resistência, vai quebrar, pode cair no chão? Eu falei, pode, esse vai ser feito com PETG, resistente e tal. Ela, tá, mas e para ele ter mais envolvimento e ficar mais entretido com aquilo? Eu falei, poxa, ele pode brincar com o boneco e tal. Ela, mas e se a gente pintar? E eu falei, você vai querer colorido ele? Aí ela falou assim, eu não sei, eu tô na dúvida, faz colorido e tal. Aí ela foi dando as ideias dela, né? E se ele fosse sem cor? Eu falei, mas sem cor, como que seria? Não, porque aí ele poderia pintar. E o que você recomenda? Como é que ele pintaria isso? Tinta guache e tal? Ela não sabia, né? Aí a gente recomendou, olha, tem uma tinta muito boa, que pode ser feito, ele pode usar com caneta, que seria uma tinta, a caneta Posca ou uma caneta, aquela acrylic paint, né? Que é importada. Você compra aí no AliExpress fácil aí, ou no Mercado Livre e tal. E aí ela gostou da ideia. Eu falei, que cor que você quer o boneco? Eu quero todo cinza, uma espécie de metalizado ali e tal. Aí a gente fez pra ela a modelagem e tal. Ela, poxa, mas será que a gente fizesse um grande? Aí, que tamanho? Ela, uns 40 centímetros, será que dá? A gente nunca tinha feito, né? Eu falei, pô, vamos apostar, é desafio. Isso não é problema não, é desafio. Aí a gente foi, vamos fazer. E fizemos umas peças separadas e tal. Tudo da Bambu. Tudo da Bambu, mostrando pra ela, e ela, poxa, será que ele vai ficar estático? Porque no jogo ele se mexe, né, e tal. Aí já, vamos fazer articulado, então, você quer que faça articulado? Ela, dá pra fazer? Dá pra estudar e fazer. Dá pra fazer. A gente falou, né, que dava ali, mas apostando, confiando na técnica, na nossa competência e tal, e a gente partiu por esse desafio. Além de entregar um boneco de 40 centímetros, tá lá no nosso Instagram, né? Dá para vocês acompanharem, dar uma olhada, já foi entregue para ela e tal. A gente imprimiu, ela veio buscar e ela ficou assim, nossa, superou demais as minhas expectativas, eu já comprei a caneta tá lá. Olha, você entende que meu filho é autista, eu não posso, né? Não vou mandar o vídeo para você divulgar, mas eu posso mandar o vídeo para você ver e você guarda para você, só não divulga porque meu filho é especial e tal. Eu falei, não, lógico, se você quiser mandar, a gente olha aqui com carinho, pra gente isso não tem preço. Ela foi para casa, fez o aniversário dele, e aí ela colocou lá o bolo, ele veio, apagou as velas, cantou parabéns e tal, apagou as velas e foi, pegou a caixinha, abriu. Quando ele abriu, ele, assim, no vídeo, a expectativa da criança ali abrindo a caixa e vendo, né, pulou de alegria, abraçou o pai, a mãe, abraçou o boneco ali, pegou logo a canetinha, ficou, né, ele ficou maravilhado com o resultado, né? Então, é isso que a Imprimax faz, né? Ela tira a ideia do cliente do papel e traz para a realidade. Nesse exemplo que a gente passou aqui, a gente tirou do jogo a ideia da mãe, né? De tirar o filho para sair do jogo e ir para algo lúdico. Criamos a arte para ela, o boneco, o Roblox. E a criança que recebeu, né, ela viu ali o que ela tinha criado, que era da ideia dela do jogo, né, materializado numa peça 40 centímetros de altura, né? Então, é isso que a Imprimax faz, né? Transforma a ideia do cliente numa realidade. E, como eu falei, é algo diferenciado porque tudo foi pensado para dar conforto para o cliente, né, e segurança, né? Então, desde a nossa modelagem que a gente entrega com uma modelagem prévia, né, o atendimento do cliente diferenciado, né? A gente tem uma IA também que atende quando a gente está fora do nosso horário e a IA vai conversando com o cliente ali, e isso ajuda muito, né? Então isso tem trazido um público muito bom, um nicho aí de pessoal das Forças Armadas, né? Como eu falei, Exército, Marinha, Aeronáutica, né? Profissionais de diversos ramos, né? Várias outras pessoas, médicos, dentistas. Então a gente já fez peça protótipo para dentista, já fizemos peça para advogado. Fizemos várias peças já, né? Então, assim, a gente tem uma infinidade de clientes, hoje uma gama de clientes muito grande, né? É lógico que às vezes as pessoas falam assim, mas o seu número de seguidores no Instagram não traduz o número de clientes que você tem. A gente não divulga os nossos negócios só no Instagram.
A gente divulga os nossos negócios no Instagram, no YouTube, no Google, né, também, no LX. Uma das coisas que... Mercado Livre. E uma das coisas que mais funciona pra gente é a divulgação boca a boca, é a indicação. Então, tem muitos clientes que vieram porque outro cliente indicou. Porque ele foi na casa de um amigo e viu a peça lá, nossa, que mini U bacana, onde você fez? Ah, foi com a Imprimax. Pô, me dá o telefone, me dá o endereço. Aí pega o telefone e já, fulano me indicou e tal. Pô, isso é muito bom. E a gente sempre pergunta, né, quando o cliente vem, da onde que ele veio, se foi indicação, se foi pelo OLX, se foi do Mercado Livre, se foi pelo Google, se foi pelo Instagram, porque pra gente isso é um filtro que faz com que a gente saiba de onde está vindo o cliente e a gente consiga colocar mais foco ali e crescer, né? É lógico, a gente quer que o canal cresça, quer que o número de seguidores cresça, quer, mas o que a gente mais quer é que o cliente venha até nós, né? Independente de canal, independente de seguidor, né? Porque você fazer uma campanha para aumentar o número de seguidores, tem vários tipos de campanha que as pessoas fazem, né? Compram até seguidores, que não é muito bacana isso, né? Ou fazem um tipo de, às vezes, sorteio. Você faz um sorteio, aí um monte de cliente, né, de seguidor entra para te seguir por causa do sorteio. Aí quando você sorteia, que ele vê que ele não ganhou, aí você perde um monte de número de clientes. Então o seu Instagram fica fazendo assim, né? Sobe a quantidade de cliente, cai a quantidade de clientes, isso não é bacana. Então a gente vai com seguidor orgânico mesmo, vai de pouquinho em pouquinho. Isso não é problema pra gente, né? A gente, como eu falei, começou pequeno lá em novembro, então a gente está de pouquinho em pouquinho trazendo aí a marca, né? Fixando a marca pro cliente. E como eu falei, o mais importante é entregar a peça, entregar a arte, entregar a materialização da ideia do cliente para ele, né? Isso é o que a gente faz. E aí vocês têm bastante presença em eventos também, né? Vocês estão participando de feira, principalmente aqui em Brasília tem muita feira de empreendedorismo, tem aqueles eventos no parque da cidade, são eventos maiores. Sim, a gente tem as pessoas que nos representam, né? Como eu falei, o Pelé teve vários eventos aí, as pessoas passavam, posso colocar a mão, posso ver, isso aqui é bronze? Não, isso aqui não é bronze não, isso aqui é impressão 3D. Não, mentira, não, posso passar... Não, como é que foi feito isso aqui? Foi feito um trabalho de pintura, de pátina, né, que é uma pasta que imita o bronze, que imita prata, e aí a gente vai fazendo esse trabalho e realmente uma pintura diferenciada em cima de uma peça 3D, ela entrega outro resultado, né? Então também é um dos outros diferenciais que a gente tem. E dentro de todos esses projetos autorais que vocês têm um Mini U, tem um Mini U PET também, né? Tem os tamanho real. Como eu falei, né? O Mini U, ele é nosso carro-chefe, né? É o que está dentro da nossa agenda, é o que está lotando a nossa agenda. Tem clientes aí que o namorado vai fazer aniversário lá na frente, a namorada, o noivo, eles vão se casar lá na frente, então ele já com 2-3 meses de antecedência já encomenda, né? Então isso aí é o que lota a nossa agenda. Então o favorito de vocês é o Mini U. É, o nosso carro-chefe, né? Mini U PET. Agora, e uma coisa que é fato, é que às vezes as pessoas perguntam, e isso é a verdade. Tudo que vocês fazem tá no Instagram? Não, porque a gente não dá conta de colocar lá. Tem muita coisa que a gente faz e a gente não posta lá porque não dá tempo, porque o cliente chega às vezes e já leva, e a gente tá naquela ideia de atender o cliente, entregar, mas a gente não consegue dar vazão pro volume de coisas que a gente faz. Então, tudo que vocês fazem tá no Instagram? Não. Ali é só uma parte das coisas que a gente faz, a gente coloca ali as principais, as que dão tempo. Em um momento a gente vai ter a capacidade de colocar lá tudo que a gente faz, né? Mas no momento a gente tem colocado ali as principais coisas, né? Mas o Mini U é nosso carro-chefe, mas a gente tem corrido atrás de ter um aprendizado maior, de projetar peças que a gente chama de peças, né, life size, né, que é tamanho real. Então a gente tem hoje o Homem-Aranha, que está sendo finalizado, está, né, na arte final. Tem o Pelé, que é busto, né, é uma linha que a gente trabalha também desde o mini busto, que é um busto pequenininho de patronos de diversas instituições. Aí o busto em tamanho médio e o busto em tamanho que seria o life size, que é o do Pelé, que eu mostrei. E tem outros projetos grandes que a gente tem feito também, como o robô que a gente está fazendo para a empresa. A gente não pode divulgar o nome agora, mas assim que ele foi inaugurado, inclusive, a gente vai até a empresa instalar, e aí a gente vai ter a capacidade de divulgar o nome da empresa e para quem foi feito, e mostrar também a arte, né? Mas, inclusive, nesses projetos grandes, né, que ou tem uma quantidade de peças grandes, né, de
peças replicadas, né, 20 eu não diria, mas 60, que foi um dos números que uma das empresas nos encomendou, 60 peças grandes. A gente sempre marca uma reunião, às vezes é videoconferência pela internet, ou nós nos deslocamos até a empresa para conversar. E tem algumas empresas que a gente se desloca, vai até lá, marca uma reunião com a empresa, vai até lá, apresenta os nossos projetos, leva algumas mostras de coisas que a gente já fez, né? E a gente mostra no nosso Instagram também de maneira prévia para a pessoa entrar, olhar o que a gente faz. E aí quando o cliente se sente à vontade, ele fecha com a gente dá início ali ao projeto dele, né? Lógico que com aquela modelagem prévia antes, né? Então essa empresa, do robô que eu estou comentando aqui, a gente fez a modelagem prévia, foi para reunião dos líderes da empresa, eles despacharam lá, né, o projeto, falou, poxa, é isso que a gente quer, o empresário lá da Imprimax, ele pode, né, o designer, ele pode fazer um corte aqui, porque a gente vai colocar na parede, pode seccionar. Então a gente foi ajustando isso, foi adequando aquela necessidade do cliente. Hoje essa peça está aí 90 e pouco % pronto. A gente vai entregar aí nas próximas semanas e a gente vai divulgar para vocês esse trabalho aí, que é também dos nossos grandes trabalhos, porque a gente está rocando para isso, né? A gente está procurando essa vocação de criar peças grandes também, que é outro diferencial da Imprimax, né? Peças com tamanho maior, né? Porque assim, quando você fala de impressão 3D, geralmente são peças que cabem dentro da mesa de impressão. Uhum. A gente está pensando fora da caixa e fazendo peças grandes, né? Então se você tem algum projeto grande, pequeno, médio, do tamanho que for, menos, muito pequenininho, né? Pode entrar em contato com a Imprimax, pode entrar em contato pelo link na descrição, que eu vou deixar aqui na descrição do YouTube, e se você está pelo Instagram, eu vou deixar na legenda do vídeo, mas pode chamar na DM que a gente manda o link também, para você fazer o seu projeto, agendar a sua visita. Você que tem uma loja grande, pode agendar a sua visita, a gente vai levar as impressões, vai marcar para fazer um projeto com você e tirar a sua ideia do papel. E falando de projetos, tem algum projeto que vocês ainda não fizeram, mas que vocês querem ter a oportunidade de fazer? Um projeto que eu sempre tive vontade de fazer, assim, desde a época que eu modelava, né, direto em massa de modelar profissional, né, não usava programa, não usava impressão 3D, era o Homem de Ferro, né. Então, uma das coisas que eu pretendo modelar, e essas coisas que a gente faz, né, como o Pelé, como o Homem-Aranha e tal, essas coisas que a gente faz são artes que a gente faz para divulgar em eventos. Quando a gente vai para algum evento, a gente leva essas peças grandes. Agora, é lógico, se chegar uma pessoa que tiver a ideia de falar assim, poxa, eu gostei desse Homem-Aranha, gostei dessa peça e tal, e fala assim, vou comprar e vou colocar no quarto do meu filho, vou comprar e vou colocar na minha loja ou na minha lan house e tal, vou colocar lá uma área geek, vou montar essa arte, porque, pensa bem, né? Uma arte em tamanho real, ela é um ponto instagramável. Você tem um Homem-Aranha dentro da sua loja, uma loja de brinquedos, sei lá. E aí nossa intenção são peças grandes, fazer peça para colecionador, né? O camarada chega e fala, olha, eu quero encomendar uma peça de uma figura, um personagem de uma revista em quadrinhos, de um filme e tal. A gente vai modelar e vai entregar a peça em tamanho real para ele colocar na loja dele, ou num quarto, ou num setup gamer, né? E nossa intenção é divulgar. Se o cliente quiser chegar e adquirir a peça, a gente vende também, não tem problema, né? A intenção é justamente essa, tá? As peças que nós usamos para divulgar, elas também estão à venda, tá? Você falou aí de miniatura, né? A galera do RPG, pô, não fica chateado comigo não, porque as peças do RPG são muito pequenas. Já tive cliente que poxa, falou, vamos fazer peça? Vamos. A gente tentou fazer, chegou ali num limite de 5, 6 centímetros de tamanho, e o cliente queria ir para menos, aí a gente falou, não, recomendou, não, menos que isso não dá, né? E era a peça que era de uma cor só, né? Então a gente conseguiu fazer. Então assim, galera geek, galera aí do RPG, pô, me desculpa, mas tem um limite, porque a gente só trabalha com impressora de filamento. As impressoras recomendadas para fazer esse tipo de coisa, menorzinho, pequenininho, são as impressoras com resina. E a gente não trabalha com resina porque tem aí aquela questão de
toxicidade, né? Então tem que usar máscara e tal. A gente nem imprime ABS, pra você ter uma ideia, porque a ABS também tem que ser feito em área fechada e tal. Então a gente não gosta. A gente gosta de imprimir TPU, PLA e PETG. São esses 3 que a gente imprime, que são peças que ficam assim, formidáveis, dão um grau de perfeição muito bom e são peças que agradam o cliente, né? A gente imprimir por exemplo, com ABS, aí já é uma peça que exige um cuidado maior, você tem um grau de perdas, né? Uma porcentagem de perda muito grande, né? Aí acaba encarecendo o produto. Bico, né? Você tem a possibilidade de perder o seu bico do hot end, o bico de impressão, né? E também peças de fibra de carbono. Em hipótese nenhuma a gente trabalha com fibra de carbono, porque as peças da máquina, elas tendem a quebrar, porque a fibra de carbono é abrasiva. Então, à medida que o filamento de fibra de carbono ele vai passando por dentro de toda a estrutura do extrusor, a possibilidade de diminuir a vida útil da máquina é muito grande. Então a gente evita de usar, porque o preço de fabricar uma peça em fibra de carbono ele é muito grande. Eu poderia sim, muito bem fazer, vou cobrar para fazer uma peça para você um valor muito alto, né? Mas o cliente vai ser atendido, a peça não vai ter um custo muito bom e eu ainda vou perder minha máquina. Logo mais à frente eu vou perder minha máquina. Então eu prefiro não fazer, entende? Não é recomendável fazer, só se você tiver muitas peças de reposição, porque a possibilidade de quebrar é muito grande, né? E agora, para finalizar esse episódio, tem alguma coisa que você queria falar diretamente para o público da Imprimax, para os clientes da Imprimax, alguma coisa que você quer falar para eles, para deixar um recado, para finalizar esse episódio? Tá, eu gostaria de agradecer o público que segue a gente, né? Se vocês pudessem continuar nos seguindo, né? E sendo os nossos clientes, né, fidelizados, sempre fazendo projetos com a gente, poxa, seria de grande valia, e muito mais ainda se vocês recomendassem as nossas impressões, né, o trabalho que a gente faz, esse nicho que a gente está fazendo agora. Como eu falei, impressão 3D, várias pessoas fazem, né, vários designers fazem, né, chegam ali e fazem a impressão, mas o designer mesmo, 3D, ele vai para o diferencial, ele vai para o nicho de fazer algo que não existe, só existe na cabeça do cliente. E o nosso trabalho é tirar a ideia de vocês da cabeça de vocês e projetar e trazer para a realidade, tá bom? Muito obrigado a todos aí, agradeço a oportunidade de ter vindo para o podcast e fico aí aberto a convites aí para participar de outros também. Muito obrigado. Muito obrigada aí pela sua presença. Bom, eu acho que depois dessa conversa dá para perceber que a Imprimax não surgiu do nada, não é só uma impressora 3D. Né, tem tudo, uma história por trás, um histórico, um repertório, tem pintura, tem uma história de vida, muita coragem, nasceu de um sonho, de uma ideia, enfim, sou muito agradecida por ter compartilhado essa história com vocês, de ter trago esse convidado aqui. Ele vai aparecer mais vezes, eventualmente vocês vão ver ele aqui várias vezes, para contar de projetos, para contar do avanço, para contar como é que está sendo esse mundo, atualizando a gente do mundo das impressoras 3D. Né, eu quero agradecer por ele ter compartilhado essa história com a gente. Tenho certeza que muita gente conhecia a Imprimax só pelos vídeos do Instagram, só pelos produtos que eram mostrados em eventos, né? Só que agora a gente tá vendo que a Imprimax não é só uma impressora 3D, tem tudo um trajeto por trás. E esse foi só o primeiro episódio desse podcast, que é o nosso podcast de impressão 3D, focado em tecnologia, inovação, camadas, né? Que a impressora 3D trabalha por camadas de polímero. E nos próximos episódios a gente vai conhecer muito mais sobre os bastidores do mundo da impressão 3D, bastidores da Imprimax, conversar sobre impressão 3D, como é que tá indo esse mundo, como é que tá avançando, quais são as marcas boas que você pode investir, se você que está começando agora, sobre empreendedorismo, tecnologia, curiosidades, e trazer convidados que fazem parte também da trajetória da Imprimax, porque além de tudo, esse podcast é o Podmax, que é o podcast da Imprimax. Então, se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que gosta de tecnologia ou que sonha em empreender na área de impressão 3D e na área de tecnologia. Aproveita para acompanhar o Imprimax no Instagram, no YouTube, e o link da descrição para contato, caso você queira fazer algum projeto com a gente, está aqui na descrição, se você está assistindo pelo YouTube, e se está assistindo pelo Instagram, está no link da bio, tem na link da bio e tem na legenda do Instagram. Então acompanha a gente por aqui para saber os próximos episódios do nosso Podmax. Muito obrigado pela sua companhia e a gente encerra esse episódio aqui e até o próximo vídeo.